Hoje você vai aprender a fazer esse sabão líquido super cheiroso para lavar suas roupas, gente. Fica super potente e o cheiro é incrível. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para essa receita nós vamos precisar de 900 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é novo. Mas se você quiser fazer com óleo usado, não tem problema, tá bom? Você pode fazer, ele só não pode conter gordura animal. Bernardo, o que é gordura animal? É quando o óleo foi utilizado para fritar frango, peixe, carne, algo assim, tá? Que solta a gordura do animal. Então, esses sabões, eles não dão certo, tá? Para líquido. É só você se atentar a isso, mas pode usar o óleo usado, só não pode ter fritura animal, beleza? Ó, acabei de colocar aqui os 900 ml de óleo, agora eu vou colocar a mesma quantidade de álcool. Aqui eu tenho 900 ml de álcool. O álcool que eu estou utilizando é o 70%. Se você quiser utilizar acima dessa porcentagem, pode. Só se atentem. Se você for utilizar o etanol, eu recomendo que vocês utilizem menos, tá? Porque o etanol é mais forte do que esse álcool aí. Então, se aí eu estou utilizando os 900 ml, no etanol você vai utilizar uns 700, por aí. 700, 650 já está de bom tamanho. Vou misturar até que essa mistura fique toda esbranquiçada. Esbranquiçou, aí sim nós vamos entrar com a soda. Hoje nós vamos trabalhar com a soda cáustica líquida, tá? Soda cáustica líquida 50%, tá? Para você que tá me pedindo há tempos uma receita com soda líquida, hoje é o dia, porque minha soda escamas acabou e eu vou fazer com a soda líquida. E vocês vão ver que dá super certo também. Aqui eu vou adicionar 250 ml de soda líquida, tá? 50%. Mas, Bernardo, se eu quiser utilizar a soda em escamas 99, quanto que eu vou usar, gente? Eu costumo usar 30 gramas para cada 100 ml, para o sabão render bastante. Como essa soda é 50%, ele não vai render tanto. Só conforme os dias forem passando, que ele vai engrossando, aí sim você vai adicionando água. Então, de início ele não vai render muito, mas ele vai render conforme o tempo for passando, tá? Conforme for passando os dias de cura. Lembrando que um sabão líquido feito com soda cáustica, o tempo de cura dele é de 20 a 30 dias. Então, nessa quantidade de soda líquida, 50% que eu utilizei, ele vai engrossar durante o tempo de cura dele. Você vai adicionando água e no final ele já vai estar com um pH perfeito para você lavar suas roupas sem medo de estragar. Bom, gente, agora eu dei uma super acelerada no vídeo para não ficar chato para vocês, porque agora eu vou mexer até pegar o ponto de traço. Bernardo, o que é o ponto de traço? É um ponto que ele fica que nem uma pasta, tá? Uma massa. Esse é o ponto de traço. Aí, em média, demorou uns 20 minutos para chegar nesse ponto. Quem viu a live sabe que demorou um pouquinho mesmo para pegar esse ponto. Então vai com paciência, vai misturando muito bem. Mas se você quiser fazer a soda em escamas, que eu indiquei os 30 gramas para cada 100 ml, você vai chegar rapidinho no ponto de traço, tá? Para quem tem experiência, pode fazer no ponto de vela, que não tem erro também. Já chegamos no ponto de traço, agora nós vamos adicionar água fervendo. Bernardo, o quanto de água fervendo eu tenho que usar? Você vai usar 2 litros de água fervendo nessa massa e você vai misturar até que ela derreta por completo. Aqui está minha água, vou colocar os 2 litros e vou começar a misturar. Quando eu misturar, vai ficar um gruminho ou outro por conta do tempo que ficamos misturando. Então, uns gruminhos, eles ficaram maiores e mais duros e difícil de dissolver. Mas isso não tem problema. Conforme os dias forem passando, ele vai amolecendo, vai dissolvendo sozinho, é só você misturar. Mas se caso você tenha pressa, é só bater com o mix ou com a batedeira, o que for, para tirar esses gruminhos que também vai sair, ok? Já dei uma cortada no vídeo para não ficar chato para vocês. Depois de derretido, ficou algum gruminho ou outro, mas não tem problema. Vou começar a adicionar água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 3 litros de água em temperatura ambiente. Hoje no Rio, né, ontem no caso, estava calor. Então, eu coloquei água direto da torneira. Mas se caso onde você estiver
tá muito frio, você começa a colocar água morna, até mesmo do chuveiro, para que depois você entre com a água em temperatura ambiente. Por quê? Tá muito quente a mistura. Se você colocar uma água muito gelada, pode ser que talhe a sua receita. Então, para evitar, faça isso que eu estou dizendo para vocês, que não tem erro, não vai talhar. Dei mais uma acelerada no vídeo para acabar de colocar água em temperatura ambiente e depois que você colocar é só misturar por algum tempo para que a água se agregue inteiramente no sabão, tá? Você vai sentir na colher, ele vai começar a ficar pesado e grosso. Depois de ter misturado muito bem essa primeira água, agora a segunda água, que são mais 3 litros, vou colocar já normalmente, tá? Sem medo de talhar porque o pior já passou. Mas nunca pare de misturar, tá? O sabão só tende a engrossar. Ele fica perfeito. Já coloquei a água, estou colocando mais 3 litros. Ao todo foram 2 de água fervendo e 3 garrafas de 3 litros até agora, tá? Então foram 11 litros de água no total até agora. Viu como já está rendendo bastante o sabão? Agora nós vamos colocar 3 colheres de sopa de sal diluído e meio litro de água, tá? Nessa hora você vai colocar a água aos poucos e sempre misturando e sempre se atentando ao sabão. Se ele começar a querer ficar esbranquiçado, vocês parem na hora, tá? Senão pode dar o efeito rebote, em vez de engrossar, ele vai afinar e vai ficar leitoso. Essa parte eu vou cortar, tá? Porque eu fiz na íntegra na live, então não tem nem como vocês falarem que eu fiz de outro jeito, porque tá lá gravado o passo a passo. Só vou adiantar mesmo a receita para não ficar chato para quem já assistiu ontem a live. Então vou colocar aos poucos, sempre misturando e me atentando no sabão. O que vai acontecer com o sabão? Se ele vai engrossar, vai ver na cor dele, tá? Se ficar esbranquiçado, você para de colocar, senão vai desandar a sua receita, tá bom? Após água com sal, vou colocar 200 ml de Lauril para potencializar a espuma do nosso sabão. Gente, lembrando, tá? Na hora do sal, se você quiser substituir por bicarbonato ou barrilha leve, pode substituir tranquilamente, tá? Vocês sempre perguntam isso, pode substituir sim. Hoje eu fiz com sal para dar uma diferenciada na receita, tudo bem? Agora eu coloquei o Lauril, vou misturar muito bem e vamos para a próxima etapa da receita. Agora eu estou colocando a essência Midnight, tá? Essa essência, para quem quiser, todas as essências que eu uso aqui no meu canal, tem o nosso fornecedor direto que entrega para todo o Brasil. Então, se você ficou interessado tanto no material que eu uso, soda cáustica, barrilha leve, o bicarbonato, Lauril, essências, base para amaciante, tudo ele vende e entrega para todo o Brasil, tá? Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário para quem tiver interesse. Entra lá no grupo e vê as promoções, que todo dia tem uma promoção nova lá. Vou colocar minha essência. Se você tiver na sua casa e você não tiver essa essência, você pode colocar qualquer outra essência ou até mesmo um desinfetante ou algo para dar cheiro no seu sabão, tá? Ou até mesmo um sachê de sabão de mercado também vai ajudar, tanto na espuma quanto na limpeza e também no cheiro do seu sabão, beleza? Vou acabar de colocar a essência aqui, vou misturar muito bem e vamos colocar o corante. Nessa receita eu vou utilizar o corante roxo, tá? E eu vou colocar um pouquinho do corante azul, para ficar aquele roxo meio azulado, aquele como se fosse um magenta, né? Mas sendo que o magenta é mais puxado por rosa, mas esse aqui vai ficar puxado pro roxo e azul, tá? Vai ficar uma cor bem bonita. Vou misturar muito bem para pegar o roxo, depois vou colocar o azul, tá? Já vou cortar para essa parte. Aqui, ó, já estou colocando o corante azul. Vou misturar muito bem até chegar na coloração que eu quiser. Se você quiser fazer com outra cor, não tem problema. Fica a cargo de vocês, tá? A escolha de vocês, a essência é a escolha de vocês, o corante também. Vou misturar muito bem e agora vamos para o próximo passo. Como vocês podem reparar, ficou com os gruminhos, tá? Lá desde o começo da receita. Então, eu vou dar uma batida aqui com o mix, beleza? E depois eu vou colocar um pouco de espessante. Como eu já fiz a salmoura e ele não engrossou tanto, eu vou colocar um pouco de espessante para ajudar ele a engrossar mais. Lembrando que o espessante é opcional e também é vendido pelo nosso fornecedor. Se você quiser, é só entrar no comentário, no primeiro comentário fixado, o link que eu vou deixar lá.
Enquanto eu tô batendo, já tô colocando o espessante aqui e vou misturar, né, com o mix mesmo. E ele vai pegar uma textura boa. E vamos esperar as 24 horas para ver o resultado dessa belezura. Depois das 24 horas, olha como ele fica. Olha isso, gente, que cor linda e a textura maravilhosa, tá? Ele vai engrossar conforme os dias forem passando e se precisar, você vai colocando água. Olha isso, gente. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou levantar com a bacia para vocês verem a caída dele, para vocês verem como ficou bom depois das 24 horas. Eu sei que tem muita gente que estava participando da live de ontem e veio aqui só para ver o resultado. Então, quem participou da live ontem, deixa o comentário aqui. E olha isso, gente, que textura maravilhosa. Agora, por último, nós vamos fazer o teste de espuma, que já é de praxe aqui no canal. Peguei esse recipiente mesmo que eu estava levantando, vou colocar um pouco de água no restinho que ficou dentro da bacia e vou bater com a mão. Vocês vão ver quanto de espuma vai fazer. Maravilhoso. Gostou da receita? Então curta, comente, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se você está chegando hoje no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E temos vídeos todos os dias. E sexta e domingo temos live, tá? Com sorteio de prêmios. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!